Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Auxiliai-nos, Senhor, com vossa graça, a fim de que para vós comecem e convosco terminem tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, uma pequena aula de teologia sobre as processões divinas. O Filho procede do Pai. A primeira processão divina é a geração. O Pai gera o Filho. Então, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E essa processão, muitas pessoas não sabem disso, mas ela também tem um nome. Ela não é a geração, ela é a expiração. A expiração. E, portanto, são dois modos de processão divina que existem em Deus, de onde que resulta que, na verdade, resulta não, né? Isso é simultâneo com a realidade da Trindade, né? Então, isso está presente no nosso conhecimento teológico de Deus, porque foi nos revelada a verdade, né, da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, então, como se relacionam essas processões divinas, né? Então, nós poderíamos, como São Tomás de Aquino, e foi justamente esse o espírito que eu apliquei a esse pequeno ensaio, se bem que despretensioso, como podem então se relacionar as processões divinas? Se Deus é unidade, já é difícil nós conciliarmos, né, que Deus seja uno e trino, né, que Deus seja uma só essência, uma só natureza, mas três pessoas, ou seja, Deus é um e é três. E então fica mais difícil ainda, e por isso que esse é um passo um pouco mais avançado da teologia, e daí que algumas pessoas podem ter dificuldades realmente até em compreender isso, e não tem problema nenhum, porque isso realmente é algo de muito avançado mesmo no campo da teologia, né? Eu acredito que não seria nenhum catecismo desses que são rigorosos, formais. É um tipo de coisa que você procuraria, por exemplo, na Suma Teológica. Aqui não existe exatamente essa questão na Suma Teológica, pelo menos não na maneira como eu a coloquei. Mas eu faço referência, sempre me reporto, não especificamente a coisas da Suma Teológica, mas ao espírito da Suma, que esse sim deve ser desenvolvido, eu acredito, nos cristãos, naqueles que percebem que têm justamente dom e vocação para isso. Bem, é bom enriquecermos intelectualmente a nossa fé, até porque o intelecto, né, ele, através do intelecto, nós iluminamos a nossa mente, e a partir daí surge que nosso corpo também se torna iluminado, segundo aquilo que disse Jesus. Então, você percebe verdades, e essas verdades que vão transformando a sua vida, até mesmo afetiva. Mas, sem mais delongas, assim se relacionam as processões divinas. Digo eu, se pela geração do Filho, o qual procede do Pai, há duas hipóstases distintas. Hipóstase é a pessoa de Deus. Então, o Pai, considerado sob esse nome, né, o Pai, o indivíduo do Pai, que não é o Filho, ele é uma hipóstase. O indivíduo do Filho, que não é o Pai e não é o Espírito Santo, ele é outra hipóstase. O indivíduo do Espírito Santo, que não é o Pai e não é o Filho, é outra hipóstase. Então, na verdade, a Trindade é a Trindade das hipóstases. Existem três hipóstases em Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Hipóstase é um nome, é uma palavra até chatinha de a gente dizer, ouvir, até decorar,
mas significa a realidade subsistente. Nós sabemos que são três, e conquanto tenham a mesma natureza, a mesma essência, são da mesma substância, né, a fé apela à nossa razão, sem nenhuma contradição aqui, né, porque não existe essa contradição entre razão e fé, pelo contrário. A fé, na verdade, que motiva a razão, e a razão, então, tira desse mistério, né, da Santíssima Trindade, que, então, o que existe de diferente, né, é aquela realidade subsistente, né, aquilo que está por baixo, digamos assim, o substrato, né, porque eles têm de ser três indivíduos, separados, diferentes entre si, pelo menos com relação justamente a essas gerações, essas processões, né, enquanto sejam iguais. As hipóstases, então, elas identificam aquilo que eu chamo pelo nome de Pai, aquilo que eu chamo pelo nome de Filho e aquilo que eu chamo pelo nome de Espírito Santo. E isso vem justamente dessas processões divinas que nós estamos tratando. Então, a geração do Filho, qual procede do Pai, há 12 hipóstases distintas, repartem a mesma essência, o Pai e o Filho, são consubstanciais entre si. Ora, se uma coessência, que é essa entre o Pai e o Filho, contém, por isso, a geração, e dois são supostos existentes ou subsistentes, né? Ou seja, são duas hipóstases, são dois supostos, ou dois indivíduos subsistentes, consubstanciais entre si, mas ligados pela geração. E a geração, ela introduz então uma relação. Logo, desse gênero, quer dizer, o gênero da geração, são palavras quase sinônimas, e com o que eu vou falar em seguida vai ficar mais fácil de entender por quê. Desse gênero, dessa geração, parte algo de específico, porque senão a geração seria nula, porque ela une dois indivíduos diferentes, duas hipóstases diferentes, mas eles são consubstanciais e estão me dizendo que são diferentes. Um é o Pai e o outro é o Filho. E eu não posso dar ao Filho o nome de Pai e ao Pai o nome de Filho. Ou não posso chamar todo mundo de Filho, não posso chamar todo mundo de Pai, não posso chamar todo mundo de Espírito Santo. Então é claro que da geração, em primeiro lugar, quando o Pai gera o Filho, se eles têm a mesma substância, então dessa genericidade ou generalidade da geração como um ato de Deus, tem de haver alguma coisa de específico, porque senão não seria uma coisa ambígua nesse sentido. E essa coisa de específico fica contida na própria geração, como a geração fosse um gênero, e por meio de um único movimento. Entre eles, portanto, como diz Boécio, que também é bastante citado por Santo Tomás de Aquino, subsistindo na hipóstase individual, ou seja, o Pai subsistindo na sua pessoa, a pessoa do Pai, o Filho subsistindo na sua pessoa, a pessoa do Filho, também o Espírito Santo. Mas agora estou falando da geração, então o Pai e o Filho, naquilo que lhes é adequado, né, naquela sua substância que lhes é adequada, né, e que eu chamo de Pai ou Filho. Então, por um certo gênero e espécie na substância racional, ou seja, naquilo que é inteligível de Deus, porque na substância mesma não há diferença, né?
Mas na substância racional, então, resulta que desse gênero, que é a geração, algo de específico na substância racional tanto para o Filho como para o Espírito Santo, né? Até porque ambos procedem do Pai. E isso se chamou movimento, nesse texto aqui. O movimento imanente, quer dizer, é isso que acontece dentro de Deus, essa vida de Deus, que nós tão desumildemente estamos tentando analisar e colocar dentro das nossas cabeças, não se separa por espécie, evidentemente. Não pode haver alguma coisa de específica em Deus, até porque Deus é simples. Então, ele como se das coisas mais criadas, das coisas mais materiais até o próprio Deus, a gente percebe que existe um aumento em individualização, né? De modo que a espécie ela só pode subsistir enquanto é um fator de diferenciação, é um critério de diferença. Mas em Deus não há diferença consigo mesmo. Qual que é a espécie de Deus? Então isso, é claro, esse movimento, essa processão trinitária, ela não pode ter uma espécie, né? No sentido de que não é como se Deus reproduzisse, né? Reproduziu o Filho e depois o Espírito Santo. Mas eu estou falando de algo específico, sim, como veremos agora. Eu dizia que o movimento imanente não se separa por espécie, conquanto este, propriamente dito, pertença à natureza subsistente naquilo que se pode predicar logicamente dela. A substância racional. Aí sim, né, tal como os acidentes, né, que é uma coisa que está lá, mas não é da essência. De onde que a expiração, que seria a segunda processão, da onde procede o Espírito Santo, tal como a geração, distinguem-se por intervenção da espécie, mas sejam genéricas e iguais quanto à realidade dos supostos. Quer dizer, genericamente dizendo, é como se tivesse um conjunto, né, das processões, né? A processão tem a geração, o pai gera o filho, e nesse continente tem algo de específico, uma espécie, nesse gênero existe uma espécie a qual diz com a expiração, que é a processão da onde vem o Espírito Santo. Então, distinguem-se, repetindo, por intervenção da espécie. Isso é necessário à lógica. Por isso que eu digo, conquanto essa natureza, mesma a própria natureza do movimento em si, e do próprio ato, e do próprio Deus, até porque isso que Deus faz, ou seja, essa processão, ela não é diferente dele. Então, conquanto seja imanente, ou seja, não existe distinção de espécie, na substância racional, tal como os acidentes, então a gente retira que a expiração se distingue da geração por intervenção da espécie. Mas sejam
de fato genéricas e iguais quanto à realidade dos supostos, uma vez que uma mesma é a substância que possuem as três pessoas divinas. Então, ontologicamente, eu preciso afirmar a igualdade. Logicamente, eu dou um nome para aquele que gera, o Pai, outro nome para aquele que é gerado, o Filho. E essa geração é uma relação. E depois, quando o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, aí outra processão, né, que também consiste numa relação. Tudo isso em Deus. O mais bonito fica aqui. Parece que esse ciclo agora ele termina em Deus. Quer dizer, o Pai gerou o Filho. Nós vimos que por uma coisa de genérica, né, a substância racional dessa geração, ela é genérica, e não me espantaria que a gente chegasse por meio de outros raciocínios, a mesma conclusão, até porque de fato o Pai e o Filho são um. O específico ilumina a expiração, é isso que eu digo aqui. Segunda maneira de processão divina, pela qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, nem só do Pai, nem só do Filho, mas do Pai e do Filho, num só ato do ser de Deus. O Espírito, com efeito, traduz a unidade da Trindade e a Trindade da unidade. E depois eu formulo outra questão, se deve haver mais alguma processão em Deus, se alguma dessas processões, ou o conjunto delas, das duas, né, no caso, implica que possa haver mais de três pessoas na Santíssima Trindade, ou menos. Tudo isso, que aliás, na verdade, já está respondido muito bem na Suma Teológica. Aqui, um pouco, numa forma um pouco diferente, numa abordagem um pouco diferente. Eu deixarei para a próxima gravação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.